Boa noite, meus queridos. É com muita alegria que a gente retorna aos estudos. Vocês não imaginam o quanto a gente preza esse momento. Bom, vamos à nossa apresentação de hoje. Quando o Gilson fez aquele comentário sobre o que é o espiritismo, isso me alegrou demais, porque colaborou de forma significativa para a minha apresentação de hoje. Porque hoje nós falaremos de Allan Kardec, que foi o nosso codificador, que é aquele que trouxe esses conhecimentos para que nós nos fortalecêssemos de que a vida continua. Mas não vou ficar aqui falando muito tempo. Vou passar a apresentação e digo a vocês que a apresentação por si só ela está cheia de informações. Então, prestem atenção, vibrem para que possam entender, compreender essa doutrina tão consoladora. Então, vamos à apresentação. Eu vou aqui passar para compartilhar com vocês as imagens que nós temos. Prontinho. Nós já temos aí. Se você já ouviu falar de Denisard Hippolyte Léon Rivail. Ele é o nosso Allan Kardec, pois eles são a mesma pessoa. E foi ele que codificou a doutrina espírita. Seu nascimento se deu na França, na cidade de Lyon, em 3 de outubro de 1804, numa antiga colônia romana de Lugdunum, fundada em 43 a.C. E aí nós temos a certidão de nascimento, Denisard Hippolyte Léon Rivail, Jean-Baptiste Antoine Rivail e sua mãe, Jeanne Louise Ramel. Kardec, nos seus 10 primeiros anos de vida, diz os seus historiadores que teve severos princípios de honradez e retidão moral. Revela-se altamente inteligente e perspicaz observador com inclinação para ciências e assuntos filosóficos. Aos 10 anos, ele é transferido para a Suíça para estudar no Instituto Pestalozzi, na cidade de Verdun. Nós temos a imagem da cidade de Verdun, nós temos aí o castelo do Instituto, que foi construído em 1135 depois de Cristo. Mas quem foi Pestalozzi? Um jornalista, um escritor, ele estudou filosofia, direito e teologia, mas seu verdadeiro destino era o de ser educador. Pestalozzi defendia também as ideias de Jean-Jacques Rousseau, que foi considerado o pai da democracia moderna. Foi um grande renovador do sistema político e social de sua época. Ele tratou a educação de uma nova maneira. O homem natural deve ser preservado, negando o pecado original. E ele nos fala, Rousseau nos fala, a educação do homem começa no nascimento. Antes de falar ou antes de ouvir, ele já se instrui. E a doutrina espírita também nos fala dessa importância quando o bebê está no ventre da mãe. Nós vamos ver. O homem nasce livre, rejeitava Rousseau toda autoridade apoiada sobre os privilégios naturais ou sobre o direito do mais forte. Diz Pestalozzi, os princípios de liberdade, exaltados por Rousseau e apresentados sob uma forma de ideal, fortaleceram em meu coração
o desejo de encontrar um campo de ação mais vasto, onde pudesse ser útil ao povo. Temos no Panteão de Paris uma homenagem a Rousseau, e tanto Pestalozzi como Rousseau influenciaram de forma significativa na formação de Rivai. E aqui nós colocamos algumas frases que despertaram estas influências em Allan Kardec. A linguagem deve estar ligada à intuição. A época de ensinar não é a de julgar e criticar. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. As relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. Aí nasceram as ideias que mais tarde colocariam, então, Denisard e Hippolyte Léon Rivai na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Temos também uma homenagem, uma estátua, em homenagem a Pestalozzi na cidade de Verdun. O dia no Instituto. Os alunos gozavam de grande liberdade. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo e sem porteiros. Não havia castigos nem recompensa. Pestalozzi não queria a emulação nem o medo, só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição, a do amor. A jornada escolar começava às 6 horas e terminava às 20 horas. Vamos ver as matérias estudadas. Noções gerais de mineralogia, noções gerais de botânica, noções gerais de zoologia, anatomia comparada, história natural, elementos de fisiologia, elementos de psicologia, física experimental, química experimental, matemática, aritmética superior, álgebra, geografia geral, geometria, trigonometria, mecânica, astronomia, geografia matemática, belas artes, desenho, música, geografia política, instrução religiosa, geografia civil, história civil e instrução moral. Além dessas matérias, eles ainda aprendiam línguas, tais como latim, italiano, espanhol, alemão, o grego, francês, holandês e inglês. E Kardec falava corretamente esses 6 idiomas. Como aluno e discípulo de Pestalozzi, dotado de avidez, de saber e de agudo espírito observador, adquiriu desde cedo o hábito da observação. Seu interesse pela botânica levava-o, às vezes, a passar o dia inteiro nas montanhas próximas à procura de espécies para o seu herbário. Possuía uma irresistível inclinação para o estudo dos complexos problemas do ensino. Pautado no estudo e na educação recebida, aliado aos exemplos de beneficência e amor ao próximo, vividos por pai Pestalozzi, era assim que Pestalozzi era tratado pelos estudantes, Hippolyte teve sua formação e preparação para a tarefa que lhe foi destinada. A esta pergunta, eu quero que vocês já respondam aí no chat.
Quem era Denisard Hippolyte Léon Rivail? Eu darei algumas dicas. Um homem comum? Um religioso? Um político? Ou um estudioso da ciência? Nós não responderemos agora, mas vocês podem fazer aí a resposta que vocês acham que é. Continuemos. Em 1823, em 6 de dezembro, aos 18 anos de idade, ele publica o seu primeiro livro, que é o Curso Prático e Teórico de Aritmética. Este livro surpreendeu a todos pela sua qualidade pedagógica. Em 1824, esta obra teve 2 edições esgotadas. Gente, foi publicada durante 53 anos, até o ano de 1876. Qual o motivo desse grande sucesso? Veja bem, foram os princípios aplicados por Rivail, que era de cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite a descobrir por si mesmo as regras. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. Mas conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. E, por fim, só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Em 1823, ele se interessa pelo magnetismo. Aí nós temos a imagem de Mesmer, que era um médico austríaco, foi considerado o pai do magnetismo, e Mesmer afirmava que todo ser vivo seria dotado de um fluido magnético capaz de se transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se assim influências psicossomáticas recíprocas, inclusive com fins terapêuticos. No ano de 1823, Kardec passa a frequentar os trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, vindo a ser, ele próprio, um magnetizador. Possuidor do título de professor e de chefe de instituição da Academia de Paris, Rivail estava autorizado a fundar e dirigir escolas, pensionatos e instituições. Em 1825, aos 21 anos de idade, dirige a escola de primeiro grau. Em 1826, funda o Instituto Técnico Rivail, a Rua Sèvres, número 35, modelado nos princípios do Instituto de Yverton. Em 1828, ele lança o Plano, que é uma proposta para a melhoria da educação pública. E deixa essa frase significativa para todos nós. A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Em 1831, 3 novos livros. Memórias sobre a instrução pública. Este trabalho foi destinado à comissão encarregada pelo governo da França para preparar um projeto de lei sobre o ensino. Gramática francesa clássica.
Esta obra revelou profundo conhecimento linguístico de Rivai. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Esta obra foi premiada pela Real Academia de Ciências de Arras. Aos 27 anos de idade, Kardec já havia publicado 5 obras, era respeitado e admirado. Temos aqui muitos diplomas de Kardec, mas colocaremos alguns. Vejamos. Ele foi membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional, membro titular da Sociedade Francesa de Estatística Universal, membro titular da Academia da Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial, membro titular do Instituto Histórico, membro da Academia de Arras, membro residente da Sociedade Gramatical, membro da Sociedade para a Instrução Elementar, membro fundador da Sociedade de Previdência dos Direitos de Instituições e Pensões de Paris, membro da Sociedade de Educação Nacional, membro do Instituto de Línguas, membro da Sociedade de Ciências Naturais de França e membro correspondente da Sociedade Real de Emulação de Agricultura, Ciências, Letras e Artes do Departamento do Acre. Em 9 de fevereiro de 1832, une-se àquela que seria sua companheira e principal colaboradora, Amélie Gabrielle Boudet, professora de Letras e Belas Artes. Discípulo de Pestalozzi, desenvolveu a arte de educar. A arte do professor consiste na maneira de apresentar estas ideias, no talento segundo o qual se sabe graduá-las, classificá-las e apropriá-las à natureza da inteligência. A inteligência se desenvolve na proporção das ideias adquiridas, e quanto mais ideias se tem, mais apto se é a adquirir novas. A instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição desta ou daquela ciência, mas no desenvolvimento geral da inteligência. E na Rua Sèvres, na residência do casal Rivai, ajudado por Amélie, traduzia livros e preparava todos os cursos de Levi Alvarez, a famosa escola do Faubourg Saint-Germain. Escrevia à noite livros para estudos pedagógicos superiores. E mais, cuidava da contabilidade de 3 empresas. E entre 1835 e 1840, Rivai dava cursos gratuitos para alunos pobres de química, física, astronomia e anatomia comparada. Novas obras, 1846, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. Em 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Em 1849, Ditados Normais dos Exames do Hotel de Ville e da Sorbonne, e ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. No Liceu Polimático, em 1849, rege as cadeiras de Astronomia, Química e Física. Tendo algumas de suas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo abundantemente, Rivai conseguiu amealhar uma modesta fortuna. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos
justamente apreciados. Voltamos à pergunta: quem foi indenizar Hippolyte Léon Rival? Eu já vi aqui que muitos responderam a questão de forma correta. Um homem comum, um religioso, um político ou um estudioso das ciências? Ele foi um estudioso das ciências. Muito bem. Em 1854, com a idade de 50 anos, ele é convidado pelo senhor Partier. Então, ele, o senhor Fortier e o senhor Partier vão a uma reunião na casa da senhora Plena Maison. Diz Kardec: foi aí que presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições que não deixavam qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. As reuniões semanais aconteciam na rua de Rochechouart, quando ele foi apresentado ao senhor Boudin, que o convidou para essas reuniões em sua casa. Os médiuns eram suas duas filhas e a comunicação se fazia por intermédio de uma ardósia, com o auxílio de uma cista. Aí nós vamos ver a imagem em dois planos da mesa e como acontecia. Vejam bem como era o processo. Kardec, então, faz as suas primeiras observações. Aí tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes, até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda possibilidade de intromissão das ideias do médium. E ele usou, então, uma metodologia. Ele levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas sobre a natureza do mundo, a psicologia e a filosofia. E constatou que todas as questões eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Usou então método experimental. Diz ele: nunca elaborei teorias preconcebidas. Ele observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. E dos efeitos, ele procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Diz Kardec: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Primeiras deduções. Os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral.
que o saber que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência de um mundo invisível. Já era um ponto essencial. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera procedido com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre, que era observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente segui. Nós vamos ver que nas obras nós encontramos o Espírito de verdade como sendo aquele que deu a mensagem. Então, Kardec, numa reunião que acontece na casa do senhor Baldin, assistido pela médium senhorita Baldin, ele teve, então, o seu primeiro contato com aquele que seria seu orientador nos trabalhos de preparação daquela que seria a primeira obra do codificador, que é o Livro dos Espíritos. E em uma dessas reuniões, ele pergunta quem ele é. E ele, então, lhe responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. O estudo, então, o estudo foi a base do Livro dos Espíritos, porque no ano de 1856, ele passa a frequentar as reuniões na casa do senhor Rustam, na rua Tiquetone, e recolhe nestas reuniões importante material oriundo das comunicações recebidas pela médium senhorita Jafé. E forma uma equipe de trabalho, sob a supervisão e tutela de seu protetor, que é o Espírito de Verdade. E com auxílio de 10 médios, ele consegue ordenar e classificar 50 cadernos de comunicações recebidas em reuniões em várias cidades da Europa. Aí vocês imaginem o trabalho que foi essa codificação. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos com auxílio de diferentes médiuns. O Livro dos Espíritos, então, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que veio a público em 18 de abril de 1857, era um sábado de primavera, lá em Paris, no Palais Royal. Aí nós temos algumas imagens do Palais Royal, na Galeria de Orleans, na Livraria Edanti. E aqui no Brasil, os Correios fez uma comemoração do seu primeiro centenário. A Revista Espírita, ela começa a circular em janeiro de 1858, e tinha como objetivo estabelecer, criar um meio de comunicação onde fosse possível aos diferentes grupos trocarem informações entre si, então receberem novas instruções e respostas às suas dúvidas. E a Sociedade de Paris, que as reuniões aconteciam às terças-feiras na casa de Kardec,
com às vezes até 30 pessoas, ela teve que ser transferida, né, a primeira vez para a Galeria Valois, no Palais Royal, em 1858. Depois ela foi para o restaurante do X, no Palais Royal também, e teve a sua sede própria em 1860, na Passage Sainte-Anne, 59. Temos aí a imagem. Além de ser a sede da Sociedade Espírita de Paris, também era o local da revista e também o local de trabalho de Allan Kardec. Em julho de 1859, o que é o Espiritismo, a obra, e na sua introdução nós vamos encontrar: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. E nessa obra, Kardec define que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Em janeiro de 1861, vem a lume a obra dos médiuns, e a primeira pergunta que lá está: há espíritos? Kardec responde: o espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais potentes motores, senão entre os mais rarificados fluidos? Mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? 9 de outubro de 1861, um fato interessante acontece. Kardec envia para Barcelona 300 volumes, sendo a maioria de livros dos espíritos, para serem expostos e vendidos pelo livreiro Maurício Lachapelle. Só que esses livros foram confiscados e queimados por ordem do bispo de Barcelona, em nome do Santo Ofício, como perniciosos à fé católica. Kardec não se cala, ele responde a esse auto de fé, dizendo: podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. Ademais, as ideias estão no ar e não há Pirineus bastante elevados para detê-las. E quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. Em abril de 1864, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec coloca na introdução: o ensino moral contido nos evangelhos conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Portanto, jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originam das questões dogmáticas. E também os Correios comemora o seu primeiro centenário aqui no Brasil. Dizem alguns que Kardec era muito sisudo, mas o seu biógrafo, ele comenta que Kardec manteve várias vezes contato com Napoleão III em palestras longas nas tulheiras acerca das doutrinas expostas no Livro dos Espíritos. E mais, que ele recebia, né, em sua residência e se mostrava expansivo, esforçando por distrair os convidados que ele frequentemente recebia,
conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões. Ele sabia adubá-las com nosso velho sal gaulês, em rasgo de causticante e afetuosa bonomia, diz o seu biógrafo Henri Salce. A obra O Céu e o Inferno, ela é publicada em agosto de 1865. Diz Kardec: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morreremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal afirmativo? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Em janeiro de 1861, é publicada a obra A Gênese. Nós estamos vendo algumas imagens da Capela Sistina e na introdução Kardec coloca: dois elementos, ou se quiserem, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação de água seria inexplicável se abstraísse de um de seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Ele morreu esta manhã entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar o número da Revista Espírita a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. E as imagens que nós veremos é do cemitério de Père-Lachaise, onde estão os despojos de Kardec, que foram transferidos do cemitério de Montmartre em março de 1870. E vamos agora ver alguns trechos pronunciados junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo bem melhor e no céu imenso onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber dessa verdade do que acreditar que jaz todo inteiro neste cadáver e que tua alma se haja aniquilada com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Finalizamos, mas ainda traremos uma recordação de Rivai. A educação é a obra de minha vida e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre essa matéria. Feliz quando encontro algum meio novo ou quando descubro novas verdades. Temos aí a bibliografia desse trabalho e agradecemos a todos a paciência e a compreensão.